do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Bom dia! O programa SOS Guará recebeu denúncia sobre as condições da Estrada da Vitória no trecho Recanto Turu Parque Vitória, que teve a rua tomada por entulhos. A Prefeitura de São José de Ribamar começou um serviço na área, mas ainda não concluiu. As montanhas de entulho estão espalhadas pelo meio da Estrada da Vitória, no trecho do Recanto Turu, no Parque Vitória. Os serviços que estavam sendo realizados pela Prefeitura de São José de Ribamar ficou parado. Com as chuvas, a rua foi transformada em um lamaçal. Carros não passam mais pelo trecho da estrada. A dificuldade é grande até para quem transita a pé pela rua. O problema é antigo e os moradores esperam melhorias na área. Esse problema aqui, na verdade, é um problema crítico que a gente está convivendo já há alguns anos. Não é de hoje que esse problema acontece. As pessoas, normalmente os carroceiros, eles escolhem esse lado aqui para colocar lixo. E aí vai acumulando. Há muito tempo não existe asfalto por aqui. O esgoto corre livremente pela rua. O lixo também faz parte da paisagem. A presença de caramujos é constante na área e o perigo da transmissão de doença preocupa os moradores. Segundo seu Garcia, o trecho da rua que necessita de asfalto nem é muito grande e ele ainda acredita que a situação dos moradores vai mudar. A gente já teve na Prefeitura de Ribamar, eles foram muito solícitos com a gente, atenderam de bem e já mandaram a primeira equipe para fazer a limpeza inicial. A gente espera que essa limpeza seja o começo de um trabalho que seja continuado, que além da limpeza eles continuem o asfalto. Porque esse asfalto vocês podem ver que ele começou aqui pertinho, parou, na verdade falta menos de 250 metros e agora o período chuvoso está passando. Então é o que se espera do poder público, é que dê uma olhada para nós aqui. Já Dona Maria reclama que além da Estrada da Vitória, o resto do bairro também está necessitando de asfaltamento. Tá muito feio é tudo aqui, ó. Só é buraco. O prefeito daqui devia tomar vergonha e consertar a rua. O carro tá tudo quebrado. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São José de Ribamar para saber quando vai ser retomado o serviço na Estrada da Vitória, mas até agora não tivemos resposta. Vamos aguardar. O sonho de ter a casa ou apartamento todo montado, com móveis feitos sob medida, tem virado pesadelo na vida de alguns consumidores. De 2012 até julho deste ano, o PROCON recebeu 170 denúncias contra lojas de móveis planejados. A Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor orienta os clientes a tomar algumas medidas preventivas antes de contratar o serviço. Ter uma casa organizada com móveis planejados é o sonho de muita gente, principalmente para quem comprou um apartamento e tem dificuldades para encontrar móveis na medida certa para a sala, o quarto ou a cozinha. Uma opção é contratar uma empresa especializada para projetar móveis de acordo com o espaço, mas a solução às vezes vira problema. A universitária Carol Ferreira encomendou móveis projetados em abril para receber em 45 dias. Pagou 50% do valor para a empresa contratada e até agora os móveis não foram entregues. Já se passaram 3 meses e a gente não recebeu os móveis. Na verdade, eu não queria mais nem receber os móveis, porque essa demora toda, a gente já queria o dinheiro de volta para poder tomar outra providência. O problema é que muitas empresas usam a grande procura por móveis projetados como desculpa para não entregar a encomenda no prazo. Mas, segundo esta empresária, é possível sim cumprir o contrato. Dá para chegar em 30 dias. Você fechou o negócio com o cliente, você passa o produto para a empresa e a empresa ela manda via e-mail e a gente faz o depósito e a mercadoria ela chega em 30 dias. De 2012 a julho de 2013, o PROCON Maranhão já registrou 170 reclamações contra lojas de móveis projetados na capital.
E, para evitar problemas, o gerente do PROCON orienta sobre os cuidados na hora de fechar o contrato. Cuidar de pesquisar no mercado se aquela empresa que ele vai realizar aquele negócio é uma empresa idônea, ou seja, se aquela empresa está nova no mercado ou se ela não está. Então aquele consumidor deve ter esse cuidado para saber se algum colega dele já realizou aquela compra, se já aquela empresa entregou. O segundo cuidado que o consumidor deve ter é não pagar aí integralmente o valor que ele está fazendo negócio, que com isso a empresa acaba em alguns momentos não entregando ou então demorando muito com essa entrega. O consumidor também deve tomar cuidado aí no que tange a entrega, né, que seja respeitado aí a entrega. Se ele for acordado aí, se vai ser entregue em 30, em 60, em 90, o prazo que foi acordado deve ser cumprido integralmente. A empresa Canopus Construções Limitada terá que pagar indenização de R$15 mil por danos morais a uma assistente jurídica compradora de imóvel não entregue no prazo contratual. A decisão é da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Maranhão. A cliente ajuizou ação judicial informando que assinou contrato de promessa de compra e venda com a Canopus em 28 de junho de 2011, acordando a entrega do imóvel para o dia 28 de novembro do mesmo ano. Ela alegou que o não cumprimento do prazo pela empresa causou-lhe danos em razão de seu casamento e compra de imóveis, tendo que ir morar e armazenar seus bens precariamente em casa de parentes. Se você tiver alguma denúncia a fazer, ligue para a gente, 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos apurar a sua denúncia e cobrar providências das autoridades cabíveis. E no próximo bloco você vai ver que continua o recadastramento biométrico e ainda hoje o quadro Consumir é Legal. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa SOS Guará. O Centro de Atenção Psicossocial divulgou os bairros com maior número de usuários de drogas na capital. Em primeiro lugar está o Anjo da Guarda. E no João Paulo, os usuários consomem o crack à vontade a qualquer hora do dia. Os moradores reclamam da insegurança na área. O bairro do João Paulo é um dos mais antigos de São Luís e ocupa a 4ª posição de bairros da capital com maior número de usuários de droga, principalmente o crack, em tratamento no Centro de Atenção Psicossocial do Estado. Os dados fazem parte de um relatório divulgado esta semana dos 9 bairros com maiores índices de usuários de crack na capital. O bairro do Anjo da Guarda lidera o ranking com 130 casos. O Coroadinho ocupa a 2ª posição, com 125 usuários em tratamento. O bairro do São Cristóvão ficou na 3ª posição, com 113. João Paulo, com 100, ocupa a 4ª posição. 90 pessoas da cidade olímpica fazem tratamento no CAPS-AD. Na cidade operária, 80. Vila Embratel, 60. E, em último lugar, ficou o bairro do Barreto, com 55 usuários de crack em tratamento. Por conta do aumento de usuários de droga no João Paulo, a rotina da comunidade foi alterada. E a situação é preocupante para os moradores da região. Aqui em São Luís, a comunidade está se preocupando. E ela está, vamos dizer, se diminuiu aquela liberdade, né? Porque aqui à noite você via gente sentada nas calçadas, batendo aquele papo, né? Conversando e tal e tal. Hoje ninguém vê mais isso. As ruas quando dá 8, 9 horas fica tudo deserto, né? Por quê? Porque tem aqueles mau elementos que andam fazendo aquilo que não deve. Quem circula pelas ruas do bairro do João Paulo flagra grupos de pessoas usando a droga a qualquer hora do dia. Neste ponto, conhecido como Cracolândia, quem utiliza a droga não se preocupa com quem passa pelo local. Rapaz, o tráfico de droga sempre incomoda as famílias certas, né? A gente fica incomodado porque não tem segurança, né? Fica à mercê deles e a gente não sabe quem é certo e quem é errado, né? A situação é ainda pior para dezenas de comerciantes que trabalham na região do João Paulo. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que foi vítima de 2 assaltos nos últimos 2 meses. Os 2 assaltos teriam sido cometidos por usuários de drogas. Eles entram no comércio, eles assaltam as pessoas, levam as coisas das pessoas e para trocar por droga. E você fica quieto, fica calado, porque você fica meio de morrer. A
Além da falta de segurança para comerciantes e moradores, quem passa pelo João Paulo pela Avenida São Marçal, nas proximidades da feira, reclama dos assaltos também nos ônibus que circulam pelo local. O Sindicato dos Rodoviários não informou a quantidade de assaltos a ônibus na região nos últimos meses, mas motoristas denunciam a falta de segurança. Liga pro 190, ninguém diz nada. Te investir, quer saber até o tipo do teu sangue, mas não resolve nada. Vários postos fixos e móveis do Tribunal Regional Eleitoral estão fazendo o recadastramento biométrico em São Luís. O recadastramento começou em março deste ano e vai até dezembro. 178.805 eleitores de São Luís já fizeram recadastramento biométrico nos postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral. O recadastramento é obrigatório e deve ser feito até o dia 19 de dezembro. Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor tem que apresentar cópia original do documento de identidade e comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz, telefone ou de correspondência oficial. 8 locais fixos do TRE estão à espera dos eleitores na capital. No Fórum Eleitoral, no Anel Viário, sede do TRE na Areinha, Vivas da Praia Grande, João Paulo e do Jaracati, CSU Coab e na Praça Maria Aragão. Além dos postos fixos, o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo o recadastramento biométrico em São Luís em postos móveis. Nesta sexta-feira, será inaugurado na Vila Janaína, na Associação Comunitária do Bairro, um posto de atendimento. A intenção é facilitar a vida de quase 80 mil eleitores dessa região de São Luís. Os postos móveis do TRE já atenderam em empresas e órgãos públicos de São Luís. Coroatá, Peritoró e Pirapemas, nós detectamos que o eleitorado está muito próximo do número de habitantes. Então, isso é ponto que justifica um recadastramento. Mas, para efeito de recadastramento, hoje, ele deve ser pelo sistema biométrico. E isso depende de, como nós já comentamos, de uma organização muito grande para que não tenhamos nenhuma falha. Senão, muitos eleitores vão ficar prejudicados e não poderão votar na próxima eleição. O recadastramento está sendo feito também em 5 cidades do estado. Além de São Luís, São José de Ribamar, Genipapo dos Vieiras, Fernando Falcão e Timbiras estão recadastrando os eleitores. O TRE está esperando a autorização do Superior Tribunal Eleitoral para que as cidades de Coroatá, Pirapemas e Peritoró sejam beneficiadas com o recadastramento ainda este ano. Os municípios que estão sob o recadastramento biométrico, neles, se os eleitores não se recadastrarem em tempo hábil, eles terão as inscrições canceladas e não poderão votar e sofrerão aquelas punições de não poder realizar concurso, empréstimos e funcionário público punido, essa coisa toda. O Senado aprovou medida provisória que torna hereditária a licença para explorar o serviço de táxi. Atualmente, as regras de transferência da permissão de exploração são definidas pelas prefeituras e, na maioria dos casos, a morte do taxista implica no cancelamento automático da licença. A medida provisória segue para a sanção da presidente Dilma. E no próximo bloco, o nosso consultor jurídico, Eric Abdala Brito, vai tirar suas dúvidas sobre passagens rodoviárias no quadro Consumir é Legal. Daqui 3 minutinhos. Estamos de volta para o nosso bloco de entrevistas do SOS Guará. Toda segunda-feira, você já sabe, temos o quadro Consumir é Legal, com a participação do nosso consultor jurídico, Eric Abdala Brito. Este mês, estamos fazendo nossa série especial para o consumidor que está de férias. Hoje, o nosso advogado tira todas as suas dúvidas sobre os direitos e deveres dos usuários de ônibus intermunicipais e interestaduais. Este é um serviço público explorado por empresas transportadoras privadas que atuam no setor através de concessão e fiscalização dos governos federal e estadual, que são os responsáveis por planejar e garantir a prestação desse serviço. Está começando o Consumir é Legal. E hoje
hoje o nosso advogado vai responder perguntas dos consumidores entrevistados pelo programa. Bom dia. Bom dia, Mônica. Prazer mais uma vez estarmos aqui dando continuidade ao Consumir é Legal especial de férias. Ok, então vamos à primeira pergunta do nosso telespectador. Quem tem direito à isenção do pagamento da tarifa no serviço rodoviário? A pergunta do Raimundo Pereira. Bom, seu Raimundo, quem tem direito à isenção, à gratuidade no bilhete de passagem do transporte intermunicipal e interestadual são os idosos para todos os efeitos considerados pela ANTT, Associação Nacional de Transporte Terrestre, aqueles com 60 anos atingidos ou mais, as crianças até 6 anos de idade e os portadores de necessidades especiais. Ok, vamos então a mais uma pergunta do quadro Consumir é Legal. Posso levar meu animal de estimação na viagem de ônibus? Quem pergunta é a Daiane Marques, que é moradora do bairro da Alemanha. Bom, Daiane, infelizmente não. O contrato de transporte, em regra, esse que nós estamos debatendo no programa de hoje, ele é um contrato ali de prestação de serviço de pessoas e de suas bagagens, no caso de pessoas e coisas. Animais estão vedados, inclusive pelo artigo 30 do decreto estadual que regula esse tipo de transporte. Então, infelizmente, as empresas que estão atuando hoje em dia no mercado, que nós encontramos nas rodoviárias de transporte de passageiros, por amparo legal, elas não autorizam o transporte de animais. Ok, mais uma pergunta. Vamos à tela. Meu filho vai viajar para passar férias na casa dos amigos. Ele ainda é menor de idade. O que tenho de fazer para não ter problemas na hora do embarque? Pergunta da nossa telespectadora Maria do Carmo. Bom, dona Maria do Carmo, você deve se sujeitar àquele procedimento que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, o menor para viajar para outra comarca, ou seja, outra cidade distinta da que ele reside, ele precisa de autorização judicial, conforme diz o artigo 83 do mencionado Estatuto. Então, você deve se sujeitar ao procedimento dos juizados de menores, que inclusive é um trâmite que você está dispensada de constituir advogado. Ok. Mais uma pergunta. Qual é o meu direito quando a empresa perde a minha bagagem? Existem 2 tipos de extravio. O provisório, que é aquele em que o consumidor não recebe a sua bagagem no destino final, passando horas ou poucos dias sem a sua bagagem. E o definitivo, que é aquele em que a coisa transportada não é localizada pelo transportador, que se dá como extraviada de forma definitiva. Em ambos os casos, o consumidor passageiro tem direito à indenização. No provisório, ele tem direito à indenização de caráter moral, pelos transtornos que ele sofreu por conta daquele momento em que ele permaneceu sem a sua bagagem. Porém, no definitivo, ele já tem uma redução patrimonial, ou seja, ele perdeu ali os seus objetos, seus pertences de caráter pessoal. Então, ele tem direito também à indenização por danos materiais, sem prejuízo também dele requerer indenização por danos morais nos órgãos de proteção ao consumidor, especialmente os juizados especiais cíveis. Agora, é interessante nós falarmos sobre a questão do transporte de bagagens também, Mônica, com relação a que o transportador ele responde independentemente de culpa sobre a questão do extravio, por conta que a gente está aí lidando com um tipo de responsabilidade civil objetiva, que dispensa se debater se aquele que está transportando tem ou não tem culpa pelo evento que originou o extravio da bagagem. É o que, inclusive, diz a nossa Constituição Federal. Ok, vamos então a mais uma dúvida do nosso telespectador aqui no quadro Consumir é Legal. A minha dúvida é por que aqui na capital não, mas no interior, normalmente só se vende a passagem depois que o veículo chega. E algumas vezes esse veículo já chega lotado. Então aí você tem que aguardar outro que vai chegar, que hora você não sabe também. É uma questão que eu tenho ficado intrigado, né, quando chego na rodoviária para viajar e não tenho encontrado resposta. Bom, senhor Ezequiel, existe norma da ANTT determinando, sim, a venda de passagens de forma prévia aos consumidores interessados. E, inclusive,
a NTT permite ainda a venda de uma passagem com data em aberto, para que o consumidor possa reagendá-la, remarcá-la. Agora, é claro, devem ser observadas são as datas de validade do bilhete, que cada bilhete possui validade de 1 ano contados da sua emissão. Ok, temos uma pergunta ainda sobre a questão de acidentes rodoviários. Nesse caso, o usuário do transporte intermunicipal ou interestadual que for vítima, que direitos ele tem assegurado, já que nesse caso a gente não costuma fazer seguro, né? Isso. Bom, Mônica, o usuário, obviamente, quando ele contrata um transporte, ele tem direito, acima de tudo, à cláusula de garantia de incolumidade, de integridade físico-mental ali naquela prestação de serviço. Então, é de se imaginar que ele tem direito, sim, à indenização proporcional ao dano sofrido por ele. Se for, no caso, os danos materiais devem ser orçados, o que efetivamente ele perdeu. Inclusive, muitas transportadoras, elas costumam, no ato da aquisição da passagem ou até no embarque, emitir um documento com um relato do conteúdo, do que o usuário está carregando ali na sua mala para fins de reparação, caso aconteça alguma coisa, algum dano naquela bagagem, para fins de reparação e quantificação daquele patrimônio ali que está sendo perdido por conta do acidente. Além, é claro, de que, sem sombra de dúvida, o usuário tem direito sim a uma indenização por danos morais, inclusive temos aí, nos casos de lesões corporais que deixam deformidades permanentes ou provisórias, temos também uma indenização por dano estético, aí que se distingue perfeitamente da indenização por danos morais, conforme temos a interpretação aí do nosso judiciário, sem prejuízo, é claro, naqueles casos em que a pessoa fica invalidado por alguma atividade pessoal ou profissional a receber pensão por parte do transportador, que, conforme nós já dissemos aqui, responde objetivamente pelo acidente, ou seja, não importa se ele teve culpa ou não, no caso, se o motorista, como preposto, teve culpa ou não por aquele acidente. Ok, obrigado então pela sua participação mais uma vez. Nós que agradecemos. Obrigado. O programa SOS Guará se despede por aqui. Nós voltamos a nos encontrar amanhã, a partir das 6 da manhã. Para fazer a sua denúncia, basta ligar 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela audiência e até amanhã.